apresenta Rafael Siqueira, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Senhor, onde houver ódio, que eu semeie o amor. Minhas caras amigas, meus queridos amigos, muito boa tarde. Votos de paz, de bem, que Jesus, que o amigo Francisco possam nos envolver a todos e nos manter nesse clima de fraternidade, de alegria e de muito entusiasmo para servirmos no bem. Eu quero começar com um movimento de gratidão. Gratidão a Jesus por nos permitir estarmos aqui. Gratidão a José Raul Teixeira, sem o qual eu não estaria aqui com vocês. Gratidão ao Rubens e à Divina. Para chegar ao céu, nós precisamos de sirineus. E eu diria que Rubens e Divina são 2 sirineus. Quero agradecer a Jorge Elahá, a Ana Tereza Camasmi, porque a tarefa da oratória não é uma tarefa simples, gente. A gente precisa aprender com quem vem antes. E, às vezes, se a tribuna tremer um pouco, não é fenômeno de efeito físico. São as pernas que ainda tremem. Mas eu tenho certeza que o olhar e a vibração de vocês nos mantém. Quero agradecer a cada um de vocês. E se eu pudesse, eu abraçaria a todos, porque o nosso mundo precisa de mais abraços. O nosso mundo precisa de mais sorrisos. O nosso mundo precisa de mais gentileza. O nosso mundo precisa de mais fraternidade. Ora direis, ouvir estrelas. Certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para vê-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversando com elas toda a noite enquanto, a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e vindo o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Esses são versos do poeta parnasiano Olavo Bilac. E eu penso cá com os meus botões que Olavo Bilac é franciscano. Por 2 razões. Quem conversava com estrelas? Quem olhava para as estrelas e chamava minhas sorelas, minhas irmãs? Quem olhava para o sol e chamava fratello soli? Quem olhava para as pessoas sem qualquer distinção e chamava meus irmãos, senão Francisco? E depois eu tive certeza que Olavo Bilac é sim franciscano. Porque ele termina o seu soneto dizendo, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha o simbolismo dos versos parnasianos. Quem ama é capaz de conversar com estrelas. Mas antes de chegar nas estrelas, nós precisamos conversar uns com os outros. Nós precisamos amar uns aos outros, abraçar uns aos outros, fazer esse exercício de me aproximar. Olá, quem é você? Como eu posso ser útil? Como eu posso te ajudar? Nós estamos aqui no 7º céu aprendendo a ser seres humanos. E só se torna humano quem se aproxima. Porque, em verdade, a nossa evolução se dá em 2 linhas. Já pararam para pensar que a cruz de Jesus representam 2 linhas? Uma na vertical, que nos leva a Deus. Outra na horizontal, que nos leva ao próximo.
Não nos percamos dessa diretriz. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor. E quem ama não faz distinções. Quem ama não pergunta até quando. Quem ama olha a todos como sendo seus irmãos. O Rubens me deu um grande presente, não só de vir ao céu, mas de relembrar Francisco. E eu quis homenageá-lo também na minha camisa, que vocês todos estão vendo. Aliás, a capa de um livro do De Luca. E eu fiz questão de mostrar para o De Luca de manhã. Está vendo, De Luca? Estou vendo. Onde houver ódio, permita que nós semeemos o amor. A pergunta que eu faço para vocês é a pergunta que eu faço todos os dias quando eu olho no espelho. Jesus, Francisco, será que eu estou semeando o amor? Ou eu estou engrossando o coro das reclamações do mundo? Será que eu já estou vivendo a paz? Ou eu permaneço nas redes sociais destilando ódio? Será que eu já olho para o meu irmão como sendo filho do amor de Deus, muito amado por Jesus, ou eu vou criando castas, divisões, construindo muros ao invés de pontes? Porque fazer o exercício do amor é um exercício externo, mas também um exercício interno, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, para que a gente aprenda a amar, nós precisamos a ter esse amor dentro de nós. E eu quero contar alguns episódios da vida de Francisco para que a gente possa entender a magnitude do amor. Porque Assis é aqui. Porque de Assis nós chegamos a Belém. Em verdade, Belém sempre esteve no nosso coração. Falar de Francisco é falar de Jesus. Porque Francisco, reencarnação do apóstolo João, é o mais perfeito êmulo, aquele que mais bem copiou o nosso mestre amado. E há uma história do nosso irmão seráfico, que pouco vocês conhecem, mas o Rubens, quando nós fizemos uma live uma vez, ele disse assim: Rafa, conta a história das cruzadas. As cruzadas foram um período onde nós cristãos talvez tenhamos nos perdido tanto. Porque em movimentos políticos, religiosos, movimentos territoriais, nós saímos da Europa para recuperar um túmulo vazio de Jesus. E Francisco, vendo todo aquele movimento, ele resolveu acompanhar a Quinta Cruzada. Eu vou junto com os cardeais, não para matar, porque os muçulmanos são meus irmãos, não para salgar o chão por onde nós passamos. Eu quero conversar com o sultão. E os cardeais: como isso, Francisco? Você vai conversar com o diabo? Porque os muçulmanos à época eram considerados a presença do mal. Eu vou, porque o mal é a ausência temporária do bem. E eu tenho certeza que o sultão é meu irmão. A partir da Quinta Cruzada, os movimentos não eram diretamente para Jerusalém. Os cristãos entendiam que, entrando pelo Egito, era mais fácil chegar a Jerusalém. Então, ali por Damieta, no Egito, chega Francisco e os cruzados. E eu vou ao encontro de Al-Malek, Al-Kamil, que era o sobrinho de Salahaddin el-Ayubi, um grande muçulmano. E indo até o acampamento do sultão, a soldadesca do sultão vem para matar Francisco. E eis que El-Malek sai da sua tenda: não matem esse homem. Eu tive um sonho. Esse homem veio em nome da paz. Deixem-o entrar. E conversando com o sultão: o que o traz aqui? Eu venho em nome do Cristo, eu venho em nome da paz. Curioso. Todos que vêm em nome de Jesus vêm para matar. Nós estamos em guerra há séculos. Tancredo de Siracusa, Godofredo de Bulhões, todos vieram para tomar os nossos territórios. Nós estamos em guerras intérminas. Eu venho em nome da paz. Eu venho te apresentar Jesus,
o Jesus das bem-aventuranças, o Jesus que se transfigurou no Tabor, o Jesus da multiplicação dos pães. E contam alguns biógrafos que El-Maleque quis conhecer o tal Jesus. Mas deixe-me agora apresentar o profeta Mohammed. E Francisco ouviu sobre Mohammed, ouviu sobre Alá. Fizeram um plano pela paz, que não foi possível, porque nós, seres humanos, ainda trazíamos o ímpeto da guerra, o ímpeto do ódio. Francisco retorna, diz para os cardeais qual era o plano da paz. E os cardeais, nunca. Com os muçulmanos, nunca teremos paz. Tempos depois, Francisco retorna para a Itália e faz o primeiro presépio. Vocês sabiam que o primeiro presépio foi construído por Francisco em 1223 na cidade de Grécio? Por quê? Porque nós precisávamos voltar a Jesus, ao cristianismo primitivo. Reflexão para o nosso sétimo céu. Será que nós não precisamos voltar a Jesus? Retornar aos dias da simplicidade, da pulcritude dos relacionamentos, o dia dos abraços, o dia em que Jesus se relacionava com os pescadores, com os homens que cultivavam os campos, com as mulheres que faziam os pães, onde Jesus recolhia mulheres antes de serem apedrejadas, tomava prostitutas como Miriam de Migdol, Maria de Magdala, para tornar-se uma apóstola. Como eram bonitos aqueles tempos. Como nós temos saudade de Jesus. E Francisco resolve fazer o primeiro presépio na cidade de Grécio. Ele toma de um boi, toma de um carneiro. E na noite do dia 24 para o dia 25, glória a Deus nos céus. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Nós te amamos, Jesus. Sentimos a tua falta e queremos que tu permaneça conosco. Esse foi Francisco. E tenho certeza que olhando para vocês, eu sinto muitos corações franciscanos. Eu sinto o hálito de Francisco na música da Natasha. No Rossandro cantando afinado, tá, gente? Porque se eu fosse cantar aqui, seria um desastre. O Rubens e a Divina não me chamariam nunca mais. Mas agora eu quero extrair uma reflexão. Será que nós já estamos dispostos a conversar com o sultão? Simbolismo, tá, gente? Quem é o sultão nos dias atuais? Será que não é a pessoa que vota diferente de mim? A pessoa que pensa diferente de mim? Como nós brigamos por conta de política? Como nós brigamos por conta de religião? Por conta de orientação sexual, de identidade sexual? Como nós afastamos as pessoas? Como eu me senti feliz vendo Geraldo Campetti falando da necessidade de união para construir unificação. Esse é o chamado de Bezerra de Menezes para todos nós. Nós precisamos conversar com o sultão, o nosso vizinho. Sabe aquele vizinho que a gente, quando ele está de um lado da rua, a gente quer atravessar para o outro? Vocês têm um vizinho assim? Vocês têm aquele vizinho? Nossa, esse relógio aqui mesmo é obsessor, hein? Ele tem uns caracteres tão grandes. Sabe aquele vizinho? Não vou em reunião de condomínio porque se eu vir, eu acho que brota o homem velho que há dentro de mim. É assim com vocês? Comigo é. Raul Teixeira uma vez me contou uma história. Que ele tinha um vizinho que ele não conseguia falar com o vizinho, porque o vizinho, onde Raul passava, virava a cara. E era um relacionamento de muito tempo que não havia afinidade. Um dia, o vizinho chegou com aquelas sacolas. Sabe quando a gente faz compras no Carrefour? E eu descobri que aqui em Minas é o Bahamas. Eu achei fantástico. E o vizinho chegou com aquele monte de sacola. A gente pendura a sacola num braço, pendura no outro e volta para buscar. Raul estava chegando da casa espírita.
E ele pegou uma meia dúzia de sacola e ajudou o vizinho. O vizinho olhou para Raul, parecia que nem conhecia. Você quem é? Eu sou seu vizinho há pelo menos uns 10 anos. Que pessoa simpática que você é. Tornaram-se amigos. Nunca tinham nem cumprimentado. E depois, gente, um pegou o celular do outro. E diz Raul que o vizinho começou: bom dia, vizinho. Boa tarde, vizinho. Mandando aquelas reflexões. Meus amigos, nós não temos inimigos. Nós temos pessoas com as quais nós não nos aproximamos ainda. Mas esse caminho é possível. Ah, Rafael, mas é porque você não tem o meu parente. Eu tenho certeza que todo mundo pensou em algum. Alguns podem ter pensado na sogra. Outros podem ter pensado no cunhado. Porque lá no Rio de Janeiro se reclama muito do cunhado, porque a gente torce para o Flamengo, o cunhado torce para o Vasco. E às vezes o vascaíno diz assim: vai perder, vai ficar no cheirinho, hein? Não gosto desse cara. Esse cara está sempre me secando. E eu lendo as páginas notáveis do Espírito Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, Treino para a Morte, é uma página que diz assim: acostume-se com as pessoas chatas. Sabe quando a gente vai engolir e parece que desce seco? E Humberto de Campos arremata: tem muita gente que te acha chato e faz um exercício imenso por conviver com você. Fantástico. Então hoje eu faço o exercício, pelo menos tento, de me aproximar de todo mundo. Nós estamos no mundo para conversar com o sultão, para fazer esse exercício de aproximação. Se ainda não conseguimos, vamos baixando as resistências. Nós estamos aqui 2.000 pessoas. Eu nem consigo ver a última pessoa. Nós estamos no mundo para esse exercício de nos unirmos, de entendermos que o outro não é meu inimigo, mas é meu irmão. Essa busca pela paz externa. E se o mundo hoje tivesse compreendido o exercício do amor, talvez nós não tivéssemos guerras. Talvez nós não tivéssemos uma sociedade tão desmantelada. Mas lembrem-se, para fazer o exercício do amor pelas pessoas, do amor que a gente vai construindo exteriormente, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Podem comprar o livro da Ana Teresa Camasmi, tá? Vocês conhecem de cor e salteado. Porque a pergunta ela é notável. Qual o meio prático mais eficaz de progredir na vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Perguntando de um jeito mineiro, e essa eu aprendi com Simão, tá? Tem um jeito da gente progredir fazendo mais com menos? Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos lançar as sondas na nossa intimidade, porque o ódio não é só externo, o ódio está dentro de nós. Nós temos sentimentos que muitas vezes nós não conhecemos. Já viram aquele momento que a gente fala assim: puxa vida, eu tive uma reação hoje que eu não sabia que eu tinha. Eu acho que eu saí de mim. Não, você não saiu, você entrou. Eu acho que eu estava obsidiado. Pode até estar, gente. Mas a gente costuma jogar para o obsessor o autoconhecimento que a gente negligencia. Precisamos olhar para nós. Precisamos nos conhecer, nos aceitar e entender que com responsabilidade nós podemos fazer o exercício da ressignificação dos nossos propósitos. Isso é autoconhecer-se. E do autoconhecimento a gente vai para a transformação. Porque pensem, Maria de Magdala reconheceu-se pecadora.
prostituta, e eu conversava com Elahá, a amartia do grego, o pecado que nós tomamos de uma forma muito pesada, mas pecado do grego quer dizer errar o alvo. E se nós saímos do alvo, a gente pode pegar Paulo na Epístola aos Filipenses, voltar para o alvo. E como que a gente volta para o alvo? O Campetti já falou, há uma outra palavra do grego, metanoia. Compreender a nossa existência, os nossos valores, quem nós somos, e retornar para essa caminhada de espiritualidade, de espiritualização rumo a Jesus. Olha que proposta. Conhecer o ódio que está dentro de mim, aceitar que eu ainda tenho essa dificuldade, mas trabalhar com essa dificuldade para construir um Rafael melhor. Vocês me permitem contar uma história? Eu vou contar uma história de um jovem que amava Jesus, que amava Francisco. Ele morava no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Itaperuna. Já ouviram falar em Itaperuna? Muito quente essa cidade. Nessa cidade se costuma fritar até ovo no asfalto, tá, gente? Esse jovem com cerca de 17 anos, não tinha essa espiritualidade da Nina. Ele tinha muitos problemas existenciais. Porque por mais que amasse Jesus, ele não conseguia entender os próprios sentimentos, trabalhar com os próprios valores. Ele quis se suicidar. E vocês poderiam perguntar, mas como um jovem que ama Jesus e ama Francisco quer se suicidar? Porque os problemas são nossos. Os problemas não são do vizinho. Os problemas não são das outras famílias, os problemas estão dentro dos nossos lares. E nós precisamos ter consciência disso para poder trabalhar de uma forma responsável e seguir em frente. Esse jovem, ele escreveu uma carta para a mãe e para o pai. Minha mãe, meu pai, eu vos amo. Mas eu não aguento mais, mãe. Me perdoe, havia um porteiro que tinha uma arma, e ele tratou com o porteiro de emprestar a arma, porque naquela noite ele tiraria a própria vida. Deus é tão bom, gente. E ontem nós vimos o filme do Nosso Lar, a equipe de Aniceto. Eu acho que a equipe de Aniceto foi socorrer esse jovem, ou a equipe de Francisco, ou a equipe de anônimos do plano espiritual. Porque no dia que ele ia tirar a própria vida, o porteiro não foi. O jovem não se matou. Olha que coisa boa. Esse jovem, que quase entrou para o seminário, ele foi morar numa outra cidade. Bom Jesus do Itabapuana, faz divisa, norte do Rio, com o Espírito Santo. Com uma tia já idosa. Ele não dormia de noite, tinha alguns livros na mesa de cabeceira. Um desses livros era o Livro dos Espíritos. Ele estava descapado, sem capa, sem as primeiras páginas. O jovem apaixonou-se pelo livro. E ele pensou, eu posso ler o livro, porque é um livro como todos os outros. Se o jovem soubesse que era o Livro dos Espíritos, ele não teria lido. Porque pensem, alguém que quase tinha entrado para o seminário não leria o Livro dos Espíritos. A mãe não gostaria, não deixaria. O jovem leu. Encontrou-se naquele livro. Leiamos o Livro dos Espíritos. Leiamos as obras espíritas que são propostas de luz para todos nós. A vida daquele jovem se renovou, porque ele voltou para Itaperuna. E um dia, em 1998, aquele jovem andava por uma rua chamada 10 de Maio. Ele passou por uma casa espírita, grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E uma voz na cabeça daquele jovem, entra, meu filho. E o jovem, entrar numa casa espírita, isso vai dar ruim. E se algum companheiro da igreja ver, e se algum amigo da mãe observar, entra, meu filho. Vocês lembram um personagem do Zorra Total? O Paulo Silvino, que ele imitava um índio
Pezinho para frente, pezinho para trás. Pezinho para frente, pezinho para trás. E o jovem ficou, entra, sai, entra, sai. Ele entrou, nunca mais saiu. Ele encontrou outros jovens que falavam de Jesus descrucificado. Obrigado, Sâmia, pela sua palestra. Ele encontrou outros jovens que não faziam bullying, que amavam aquele jovem do jeito que ele era. E o jovem tornou-se espírita. Não quis saber de suicídio mais. É lógico, gente. Fez o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico. Passou para o concurso, começou a trabalhar no Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil transferiu aquele jovem Rubens para Niterói. E em Niterói as coisas não andaram muito bem, porque o jovem não tinha referências. E aquele jovem que, além de problemas psiquiátricos, tinha problemas da mediunidade obsessivos, ele começou a cair dentro da agência. Era o único funcionário da agência que, além do vale transporte, tinha o vale ambulância. Porque de vez em quando a ambulância vinha e levava para o hospital. E o curioso é que tinha no hospital um médico chamado Allan Kardec, que não era espírita. Eu não te atendo mais, porque todas as vezes que você chega aqui, você já não tem mais nada. Então, por favor, controle-se. E busque o auxílio de uma religião. Eu acho que no seu caso você tem que ir para um centro espírita. Uma vez era uma quarta-feira, por volta de 7 horas da noite. Mais uma vez, talvez aquela mesma voz que falou em Itapiruna, falou agora em Niterói. Hoje nós vamos num lugar. Quem conhece Niterói sabe que andar de Caraí até São Domingos dá uns 2 quilômetros. E o jovem saiu andando. Já era tarde da noite, sem medo de assalto, tá, gente? Chegou numa casa chamada Sociedade Espírita Fraternidade. Havia um senhor negro, bonito. Falar negro bonito é pleonasmo, tá, gente? Porque todo negro é bonito. E esse homem negro tinha 2 olhos verdes, que pareciam o lago de Genezaré, falando sobre felicidade. E a tônica da palestra, sem Jesus, os interesses transitórios do mundo não são capazes de fornecer à alma o alento que ela precisa para estar em paz. Parecia um reencontro. Parecia algo que estava dando um alento à vida daquele jovem. Terminada a palestra, aquele jovem foi conversar com aquele senhor negro. Aquele senhor negro chamava-se José Raul Teixeira. E o jovem... chamava-se Rafael de Amorim Siqueira. Eu não quis fazer uma autobiografia. Eu quis aproximar corações. Porque eu sei que tem muita gente aqui com problemas da alma, problemas orgânicos, problemas até de suicídio. Eu ouço muitos jovens e sei que essa problemática não é extramuros, é intramuros. Primeira coisa que o Raul me falou: meu filho, nós estávamos te esperando. Jesus espera por ti. É o título de um livro. Onde houver ódio, sejamos nós o amor. Quando eu começo, Raul, era 10 horas da noite. Aqui e agora. O seu melhor lugar, aqui. O seu melhor momento, agora. O que eu vou fazer 10 horas da noite? A livraria ainda não fechou. Apresente-se a quem está vendendo os livros. Venda junto, mas faça mais. Leve alguns livros para casa, leia os livros. Porque quando você for vender, se você já tiver lido, você vai conversar com as pessoas. Você vai oferecer os livros tendo lido cada um deles. E mais, você vai perceber tanta gente com tantas dificuldades iguais às suas. Comece a trabalhar no bem, porque o bem é para agora.
E eu comecei, gente. Comecei com todas as dificuldades do mundo. Tempos depois, vem uma carta do benfeitor Camilo. Apresente-se na reunião mediúnica. E eu pensei, deu ruim. Não é assim que os jovens falam? O dirigente da reunião mediúnica, saudoso seu Mazinho. Logo no primeiro dia, você já participou de uma reunião mediúnica? Nunca. Mas você pelo menos estuda o Espiritismo de manhã, de tarde e de noite. Sentei na cadeira, começou a reunião, a cadeira caiu e eu fiquei com as pernas balançando. Mas fui insistente. A cada dia dando o meu melhor. E aí entendi que o ódio não estava por fora, o ódio estava dentro. Todas as minhas dificuldades eram resultados dos ódios, da falta de perdão, da indiferença que ainda existia dentro de mim. Meus amigos, nós temos a maneira de sempre responsabilizar as outras pessoas, responsabilizar a sociedade. Alguns responsabilizam pai e mãe. Pai e mãe são anjos que nós temos. Outros responsabilizam os obsessores sempre. Existe a obsessão, mas a responsabilidade é nossa. O benfeitor Camilo, que foi um franciscano, que esteve bem próximo do Raul Teixeira, resolveu me escrever uma carta. E eu trouxe, e eu perguntei ao Rubens, posso ler? E ele, a tribuna é sua. Eu, cuidado. Ela tem 10 páginas. Mas calma, eu não vou contar a minha ficha corrida para vocês. Porque a proposta de uma palestra, pedagogia do amor. Eu vou tirar alguns trechos dessa carta para que a gente pense na presença do amor nas nossas vidas. Porque nós somos um projeto do amor de Deus. Nós somos um projeto da misericórdia dos benfeitores espirituais. Jesus nos ama do jeito que nós somos e Ele espera que nós semeemos o amor, semeemos a paz. Eu vou ler alguns trechos. E quero que vocês meditem que onde eu leia Rafael, que escute Júlio, Juraci, que escute Ana Teresa, que escute Luiz Mar. Rafael, meu filho, paz em teu coração. Novamente te defrontas com Jesus, agora descrucificado. A poesia da Sâmia. Olha a conexão, gente, para que demonstres a verdade dos teus sentimentos de fidelidade e os teus anelos de renovação. Olha como os Espíritos falam com a gente. Demonstrar a nossa fidelidade e os nossos anelos de renovação. O Espiritismo representa hoje, para teu ser, a roupagem protetora capaz de te refugiar a alma causticada pelas culpas que desenvolveste no pretérito, pelos tortuosos passos que te infelicitaram a marcha nas vias do progresso. Vamos pular, porque agora vem a ficha corrida. Vamos para o final. Quanto mais te renoves e te aprimores, Rafael, mais te alterarás, demonstrando aos irmãos espirituais sofredores que te seguem as tuas novas disposições com Jesus Cristo. Da tua, somente pelos caminhos da tua reeducação espiritual, gradativa e perseverante, lograrás sensibilizar velhos e novos inimigos, modificando teus campos vibracional, a fim de que não sejas mais alcançado, nem agredido por ninguém. O teu melhor tempo é o de hoje, meu filho. Não te negues a reatar os vínculos com o equilíbrio, com a harmonia, com a alegria de que sentes carência. Aproveita-o e atua devotadamente no teu processo redentor. Os benfeitores que no passado espiritual tentaram conduzir-te ao bem sem sucesso, uma vez que respeitaram a tua liberdade de ação, prosseguem a amar-te e te buscam inspirar tanto quanto tu abras as portas do consentimento. Medita e aproveita desse ensejo, a fim de seres, em verdade, poderoso,
por dominares a ti mesmo, e rico das virtudes alcandoradas que devem ser conquistadas pelo Espírito imortal. Envolvendo-te em vibrações de saúde e de paz, sou o teu servidor, singelo e paternal, Camilo. Vocês sabiam que Jesus nos ama dessa forma? Vocês sabiam que o nosso anjo de guarda nos ama dessa forma? Vocês tinham consciência de que há benfeitores que franquearam a nossa reencarnação, dizendo: Rafael, eu acredito em você, agora você vai. Vocês sabiam que em todos os momentos da nossa vida, quando as lágrimas rolam, quando as dificuldades econômicas, as doenças mais atrozes vêm nos visitar, Jesus está ao nosso lado. Como é grande o amor dele por nós e como é grande o nosso amor por ele. Eu acho que nós temos que sair do sétimo céu pensando nisso. O tamanho do amor de Jesus por nós e o tamanho da nossa fidelidade para ele. Quando então sou chamado ao sétimo céu para falar sobre esse tema, onde houver ódio, que eu seja o amor, esse é o nosso compromisso diário. O nosso compromisso de a cada dia buscar ser uma pessoa melhor, uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor empregado, um melhor patrão. E eu quis buscar Francisco, porque de Francisco nós chegamos a Jesus. Relembrando, para a gente ir para os nossos finalmente, duas passagens da vida de Francisco que falam desse compromisso nosso com o amor. A primeira delas, que tenho certeza vocês conhecem, quando ele se encontrava orando na igreja de São Damiano. E Jesus, num belo fenômeno mediúnico, vem e diz para ele: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. Francisco acreditou que era uma igreja física, quando nós sabemos que era a igreja dos valores, a igreja dos princípios. Os homens estavam se afastando do ideal de amar, do ideal de servir, do ideal de ser útil. Mas Francisco depois deu-se conta que o compromisso dele era de restaurar o evangelho primitismo. Mas eu quero que vocês pensem que nós estamos agora na igrejinha de São Damiano, orando a Jesus. E ele está dizendo assim para você, Elahá. Elahá é um pai para mim, tá, gente? Elahá, reconstrói a minha igreja. O que Jesus está dizendo para a gente? Num sentido psicológico profundo, a igreja sempre esteve no nosso coração, dentro de nós. Reconstrói os meus valores dentro de ti. Porque quando você encontra o amor dentro de ti, passa a amar-te, passa a transformar o ódio em propostas de servir, você consegue reconstruir a igreja exterior. Olha que proposta. Nós estamos no mundo hoje nessa grande tarefa de reconstrução da nossa intimidade para depois trabalhar para fora. Não é por outra razão que a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Primeiro a gente se torna manso e pacífico, até chegar na sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Porque para pacificar, nós precisamos nos pacificar. Para amar o outro, nós precisamos nos amar, trabalhar dentro de nós. Daí a gente entende porque Jesus dizia: o reino dos céus não se dá com aparências exteriores. O reino dos céus esteve e sempre estará dentro de nós. E uma outra passagem da vida de Francisco, essa eu tenho certeza que todos conhecem. Quando em 1209 instala-se em Assis um tribunal inquisitorial, porque Pietro Bernardone vai ao bispo de Assis, Dom Guido, e diz: o meu filho está louco,
porque ele anda vendendo os meus tecidos para comprar pedras, para reconstruir igrejas em ruínas. Bispo, o meu filho está louco. Ele conversa com lobos. Ele conversa com cotovias. O meu filho abraça leprosos. O que será da dinastia dos Bernardones? Instalado na plena praça de Assis, em 1209, mais ou menos. O promotor era o pai de Francisco. O juiz era Dom Guido, o bispo de Assis. E depois de toda a acusação, libelo acusatório, Dom Guido pergunta a Francisco: meu filho, você está fazendo isso com seu pai? Você está pegando o patrimônio dele para comprar pedras? Meu pai, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo, meu pai. E se eu pudesse, eu devolveria todo o seu dinheiro. Mas eu não tenho mais nada. E contam os biógrafos que naquele momento, Francisco tira a própria roupa e entrega na mão do seu pai. E passa de Francisco de Pietro de Bernardone, torna-se tão simplesmente Francesco de Assisi, il trovatore de Dio, o jogral de Deus, num grande processo de desnudar-se. Vamos extrair daqui uma proposta psicológica. O que é desnudar-se, Ana Teresa? Se não nós olharmos para nós e começar a nos desnudar de coisas que ainda pesam na nossa envergadura espiritual. Quanto ódio nós ainda carregamos. Quanta indiferença nós ainda carregamos. Quanto preconceito nós ainda carregamos. Quanta mágoa nós ainda carregamos. Há uma frase atribuída a William Shakespeare, que diz mais ou menos assim: guardar ressentimento é tal qual tomar um cálice de veneno e esperar que o outro morra. Precisamos nos desnudar de ressentimentos, de mágoas, de preconceitos. Precisamos nos desnudar do ódio para construir uma sociedade melhor. Essa é a proposta. Ainda hoje, então, ecoa nos nossos corações a segunda proposta, o segundo verso da oração de São Francisco. Porque o primeiro: Senhor, fazei-nos instrumento da tua paz. Já pararam para perceber a pedagogia do primeiro verso? Fazei-nos um instrumento. Artigo indefinido, não é? Muitos de nós queremos ser o instrumento. Artigo definido. É diferente, gente. Quando eu quero ser o instrumento, o bem não se faz sem mim. Quando eu sou um instrumento, eu sou mais um que junto forças com a Vanessa. Aliás, eu tomei café com ela hoje. Ninguém tira isso de mim. Eu vou chegar para minha esposa e dizer: tomei café com a Vanessa. E ela vai dizer assim: não acredito. Pode acreditar. Que nós sejamos um instrumento da paz, um instrumento do amor. Que nós sejamos simples. Quando eu vejo ela com essa blusa, voluntário. Nós, oradores espíritas, eu ainda não sou, tá, gente? Sou um conversador espírita. Nós somos voluntários. Nós não somos popstar. Nós somos trabalhadores, igual aquele que... Algumas coisas a gente planeja, outras coisas a gente fala porque vem na cabeça, a intuição. Nós não somos aqueles que seguimos curtidas, números de likes, que são importantes por projetos pessoais da vida das pessoas. Mas enquanto estamos a serviço do Cristo, nós precisamos ter a consciência de que o maior é o menor. O mais importante é aquele que serve. E Francisco passou pelo mundo sem nada. E Jesus passou pelo mundo sem ter uma pedra para encostar a cabeça. Enquanto as aves dos céus tinham os seus ninhos, enquanto os lobos tinham os seus covis. Eu estava... Nossa, o tempo está acabando. Uma reunião mediúnica há 15 dias atrás.
Eu vou usar um termo até que é incorreto, mas eu vou usar para vocês entenderem. Baixou um espírito, Álvaro, mas de uma dureza, de uma autoridade, vociferando com tanta força. Ele falou de todos os problemas do mundo. Ele falou de todos os problemas do plano espiritual. Ele vociferou contra o espiritismo, contra Jesus, contra o movimento cristão. E eu pensei, são os nossos amigos, adversários, que vão se tornar amigos novamente. Porque nós convivemos com essas adversidades para poder nos acertar. E eu vi uma coisa de tamanha beleza. Porque quando um esclarecedor, ou um doutrinador, ou um psicólogo de espíritos, pouco importa, abre a sua boca, ele não está sozinho. O doutrinador, meu irmão, não revide o mal, não aponte o mal, faça o bem. E eu fico arrepiado, porque nós hoje no mundo queremos revidar o mal, apontar o mal, combater o mal, mas quando a gente revida o mal, a gente trabalha o ódio do outro com o nosso ódio. Quando a gente aponta o dedo em riste, a gente chega no mesmo diapasão. Qual a proposta? Sejamos o bem onde nós estivermos. Sejamos o amor onde nós nos encontrarmos. Daí entenderemos Francisco de Assis, mas entenderemos Francisco Cândido Xavier, quando ele diz, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando. Isso é amar. E eu quero, por amor a vocês, por amor a tantos corações queridos, por amor à Web Rádio Fraternidade, dedicar esses últimos minutos a falar sobre essa rádio. 3 minutos. Eu assisti o Pinga Fogo, de 1971. Você já estava encarnado? Não. Quase. E o Chico, quando indagado sobre a propagação do Evangelho de Jesus, naquela extinta TV Tupi, ele disse, dia chegará que o Evangelho de Jesus será multiplicado pelos 4 cantos. Isso é sermão profético. Isso é Marcos 13, Mateus 24. Mas ele disse algo, Rubens e Divina, que me calou profundamente. O Evangelho de Jesus chegará pelos telhados, pelas antenas. E eu, como isso? Uma antena pregando o Evangelho. Naquela época nós não tínhamos internet. E hoje nós temos a Web Rádio Fraternidade. A emissora do bem na internet. Vocês não sabem, mas o Elahá fala no Japão. Fala na França. A Ana Teresa Camasmi consola corações americanos. O Álvaro Mordecai, de Moisés a Kardec, fala para Atlanta, na Geórgia. Sigamos em frente. Não escutemos as vozes do pessimismo. O movimento espírita não vai acabar. O movimento espírita não vai diminuir. O que nós não podemos deixar diminuir é o nosso ânimo. E isso depende de nós. A cada dia, acordar pela manhã e fazer igual Paulo, que queres que eu faça? Ou, Senhor, fazei-me instrumento da paz. Arregaçarmos as nossas mangas, tomar da charrua no bem e não olhar para trás. E eu termino com um soneto autoral. Não é uma poesia da Sâmia, tá, gente? Porque as delas são poesias, as minhas são arremedos, mas são sinceras, são de coração. Preito a Web Rádio Fraternidade. Dia chegará em que o Evangelho será pregado, aos 4 cantos deste mundo de meu Deus, coroando as lições de Jesus, o Mestre amado, que nunca abandona nenhum dos filhos seus. A lição virá dos templos, igrejas de toda parte. E até pela internet o ensino do Cristo há de chegar, mostrando que viver em paz é uma arte, de praticar o bem sem ter hora de parar. Nesse ideal, desponta a Web Rádio Fraternidade, há 15 anos, cantando o Espiritismo e a caridade, mostrando a reforma íntima
como um desafio maior. Tempo de agradecer a Rubens e Divina de todo o coração, pela emissora do bem que espalha a consolação e ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Um beijo e um abraço em todos. Sempre que alguém nos aplaude, o Raul me ensinou, as palmas são para Jesus. Os nossos expositores estão de parabéns, né? Porque eles cumprem o tempo determinado. Então, Rafael, lindas palavras, viu? A gente se emocionou bastante. E como a gente diz aqui em Minas Gerais, Deus lhe pague. E antes de a gente seguir para o almoço, eu tenho alguns lembretes. Atenção, primeiro, se inscreva para o 8º Céu. Sua inscrição antecipada ajuda a pagar a locação desse espaço onde nós estamos. Os pendrives do 8º Céu estão disponíveis para aquisição no estande da Rádio Fraternidade, no pavilhão ao lado. E eu também tenho um recado de brindes. Então, dentro de algumas bolsas, foram colocados vales brindes doados pelos nossos parceiros dos estandes. E se você foi premiado, é só dar uma chegada no estande que está indicado nesse vale. Mas aonde está o vale? Ele está na contracapa do bloco de notas. Então procura aí, vasculha aí. E eu espero que você tenha uma boa sorte e consiga encontrar o seu vale brinde. A gente vai para o intervalo do almoço, voltamos às 13h50, 1h50 da tarde, para a apresentação das crianças e dos jovens. Então, até já às 13h50, a gente inicia as atividades da tarde deste domingo. Muito obrigado.